Olá pessoal, chegamos a mais uma aula de matemática, nossa aula 61, continuando nossa última aula. Na última aula nós fizemos de alguma forma bem intuitiva, digamos assim, adição e subtração de frações, ok? Agora a gente vai aprofundar um pouquinho nisso, na última aula com frações de denominadores diferentes, certo? Algumas aulas atrás com denominadores iguais. E agora a gente vai definir bem como que funciona a adição e a subtração de frações, ok? E é fácil, gente. Tem gente que fala, não, frações, frações é chato, frações é difícil. Não é, gente, é simples. É tão de boa isso aqui. Mas vamos lá. Algoritmo para adição e subtração de frações. Bom, ao realizar as atividades da última aula, vocês devem ter concluído que adicionar e subtrair duas frações, primeira coisa que a gente tem que observar, elas têm que ter denominadores iguais. Eu só consigo adicionar algo ou tirar algo se ela estiver dividida na mesma quantidade de partes, certo? Se eu tiver pedaços iguais, por exemplo, se eu tenho ali um pedaço de uma barra de chocolate de 250 gramas e um outro pedaço, sei lá, 2/3 lá de uma barra de 250 gramas e 1/4 de uma barra de 500 gramas, por exemplo. Aí eu vou juntar as duas partes, eu não vou saber exatamente quanto que eu tenho de chocolate ali. Vê? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que colocar as frações em um parâmetro que eu consiga identificar, que eu consiga comparar as duas. Que parâmetro é esse? Denominadores iguais, ok? No caso das frações. Certo? Então, a gente tem que fazer o quê? Se as frações tiverem denominadores iguais, basta manter o denominador, a gente mantém o denominador, e faz a operação ou adição ou subtração com os numeradores, que é o número de cima, ok? Se as frações tiverem denominadores diferentes, primeira coisa que a gente faz, a gente tem que achar o denominador comum, ok? Como? A gente pode fazer de cabeça bonitinho, gente, identifiquei um denominador comum aqui. Às vezes dá para você fazer de cabeça. Porém, o ideal é a gente procurar o mínimo múltiplo comum, ok? Porque quando a gente faz com o mínimo múltiplo comum, a gente já acha a fração direta, o resultado direto, na forma irredutível. Quando não usamos o mínimo múltiplo comum, às vezes, no final, a gente vai ter que fazer uma simplificação, ok? Mas, enfim, trabalhar com o mínimo múltiplo comum torna as coisas bem mais fáceis, até porque você vai fazer operações com números menores também. Aqui, vamos ver esse exemplo. 3/4 mais 5/8. Escolhemos um múltiplo qualquer de 4 e 8, por exemplo, 16. Então, reduzimos as frações dadas ao mesmo denominador comum, 16, ok? Nós temos que o menor múltiplo comum de 4 e 8 é 16. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Encontramos frações equivalentes às nossas iniciais, ok? Nós temos essas frações iniciais. E eu vou olhar os denominadores 4 e 8. Qual fala um número que é múltiplo de 4 e 8 ao mesmo tempo? O menor deles é o 16. Poderia ter usado o 24? Poderia. Poderia ter usado 40? Poderia. Poderia usar o 32, que é 4 vezes 8? Poderia tranquilamente. Por que a gente optou aqui pelo 16? Porque ele é o menor dos múltiplos comuns. Como ele é o menor dos múltiplos comuns, a gente já acha o resultado na forma simplificada praticamente direto, ok? Então vamos lá.
Ou a gente também faz operações, multiplicação e divisão com números menores. Ok? Achamos o mínimo múltiplo comum. Agora nós vamos achar frações equivalentes àquelas iniciais com esse denominador. Ó. Se o 16 é 4 vezes 4, ó, então o numerador aqui, ó, olha lá, era 3, vai ser 3 vezes 4, 12. O mesmo com a outra fração. 16 é 2 vezes 8, ok? Então eu vou fazer a mesma operação com o numerador. O numerador é 5 vezes 2, 10, certo? Depois, ó, eu vou trocar as minhas frações iniciais pelas frações equivalentes com o mesmo denominador. Então, 12 sobre 16 no lugar de 3 quartos, 10 sobre 16 no lugar de 5 oitavos. Denominadores iguais, ó. Basta somar os numeradores. 10 mais 12, 22 sobre 16. Dá para simplificar? Dá. Dividindo por 2, 11 oitavos. Vê como é fácil isso aqui, gente? Simples, é tranquilo, é bonitinho. Não tem mistério. Ok? Bom, vocês viram que aqui no final nós tivemos que fazer uma simplificação, certo? Porque o 16 não é o nosso mínimo múltiplo comum. O professor aqui teve falta de atenção aqui. Aqui, ó. Agora vamos utilizar o mínimo múltiplo comum de 4 e 8, que é o próprio 8. Quando a gente faz isso, nós vamos ter o 3 quartos vai passar a ser 6 oitavos. Eu acredito que eu fiz isso no próximo slide. Vamos para lá. Bom, eu não tinha feito, mas vou fazer aqui, ó. Chegaríamos a 6 oitavos, certo? Mais 5 oitavos, que era o que nós tínhamos lá, daria 11 oitavos, ou seja, a gente chegou no resultado direto, sem fazer nenhuma simplificação, ok? Agora vamos para o próximo exemplo aqui, ó, que nós temos. Olha esse outro caso aqui, ó. Se um dos termos da adição ou subtração for um número natural, precedemos da mesma forma, transformando ele em forma de fração. Ó. Eu estou fazendo 2 menos 5 sextos, um número inteiro, natural, menos uma fração. Lembrando que, ó, todo número inteiro ele é uma fração com o denominador 1. Lembra disso, tá? Basta fazer o mesmo processo. Achamos denominadores iguais, só fazer as operações. Vamos para frente. Aqui nos exemplos, talvez fique mais fácil. Vamos lá. Esse daqui eu vou fazer com o mínimo múltiplo comum, ok? Então eu tenho denominadores 5, 6 e 2. Então eu vou procurar o MC de 5, 6 e 2, ok? Vou colocar o igual aqui que eu vou colocar o resultado aqui depois. Então vamos lá, 5, 6, 2. Faz a barrinha aqui e vamos dividir. 5 não dá por 2, então a gente copia o 5 de novo. 6 dividido por 2 dá 3. 2 dividido por 2 dá 1, ok? Agora a gente vai simplificar pelo nosso próximo primo. Não tem mais ninguém que dá para dividir por 2 aqui. Vamos por 3, que é o próximo número primo. 5 não dá divisão exata por 3, então copia de novo. 3 dividido por 3 dá 1. E 1 a gente só abaixa. O próximo vai ser o 5.
5 dividido por 5, 1. Depois que a gente achou essa fatoração de números primos, a gente multiplica todos os resultados, ok? 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Então, o MMC de 5, 6 e 2 é o 30. O que nós vamos fazer agora? Vamos transformar essas frações em frações equivalentes a ela, com todos os denominadores sendo 30, ok? Qual é o procedimento que a gente faz? A gente vai dividir o meu denominador pelo número de baixo e multiplicar o resultado pelo número de cima. Então, 30 dividido por 5 dá 6. Esse resultado eu multiplico pelo numerador. 6 vezes 2, 12. Ok? Mesma coisa aqui, ó. 30. Deixa eu pegar outra cor, né? 30. Eu vou dividir pelo próximo, que é 6. 30 dividido por 6 dá 5. E esse resultado eu multiplico pelo numerador. 5 vezes 1, 5. Mesma coisa aqui, ó. 30 dividido por 2, 15. 15. Eita. 15 vezes 5, vou fazer na calculadora aqui. 15 vezes 5 dá 75. Ok. Achamos aqui, ó, denominadores iguais. Quando os denominadores são iguais, o nosso denominador vai continuar igual. Lembrando que é para adição e subtração, tá? Multiplicação, vocês já viram que é diferente, só multiplicar direto. E a divisão, caso vocês não viram ainda, eu não lembro, também é mais diferente ainda, mas é bobeira. Então, vamos lá. 5 mais 2, 75 dá 80. Mais 12, 92. Simplificando isso, vou dividir por 2. Divido em cima e embaixo por 2, eu vou ter 15 embaixo, 30 dividido por 2, 15. 92 dividido por 2, 46. Ok? Ó. Olha que bonitinho, gente. Olha que simples. Vê? Vê como não é difícil? Eu optei por esse exemplo aqui depois, porque eu vou fazer ele não pelo MMC, para vocês verem que eu posso fazer com qualquer denominador que eu sei que é divisível pelos dois denominadores iniciais. No caso, de cara eu sei que o 80 é múltiplo tanto de 8 quanto de 10, certo? Então eu vou fazer com 80. 80 dividido por 8 dá 10. 10 vezes 7, 70. Lembra? Divide pelo número de baixo, o resultado multiplica pelo de cima. Ok? 80 dividido por 10 dá 8. E esse resultado vezes o de cima, 8 vezes 1, 8. A gente soma os expoentes, 70 mais 8, 78. Soma os numeradores, aliás. O denominador continua igual. Por quê? Eu tenho 70 partes de 8 e ali eu tenho 8 partes de 8. 70 partes de 80 e 8 partes de 80. Se eu juntar as duas, eu vou ter 78 partes de um total de 80, ok? Ó, viram? Operação, mesma coisa. Só que quando eu não faço com mínimo múltiplo comum, eu vou ter que fazer uma simplificação aqui. Eu vou dividir por 2. 80 dividido por 2 dá 40.
78 dividido por 2 vai dar 39 mesmo. 9 mais 9, 18. Está aqui o nosso resultado. Então, pessoal, observe que não é difícil fazer operações com frações, adição e subtração. Basta colocar num denominador comum e operar com elas tranquilamente, gente. Essa é a nossa aula de hoje e até a próxima, pessoal.